Pessoal, bem-vindos ao home office do Bruzago. Foi aqui, ó, nessa mesa e nesse notebook que eu passei altas madrugadas escrevendo Ogiva, minha primeira história em quadrinhos profissional, que vai ser lançada esse ano pelo selo original Pipoca e Nanquim e que tem a arte do brilhante Guilherme Petreca, que cada vez que me manda uma página pronta, quase mata do coração de tanta felicidade. Vocês vão ver o trabalho que esse cara tá fazendo, galera. E desde que nós fizemos o anúncio de Ogiva e também de Arena, história em quadrinhos escrita pelo Alexandre Calari, que vai sair pelo mesmo selo no ano que vem, nós inauguramos uma playlist cujo objetivo é mostrar a criação de uma história em quadrinhos passo a passo, desde o zero até a chegada nas mãos de vocês, leitores. No vídeo de hoje eu vou me focar no roteiro, passo a passo. Apesar de eu já ter feito um vídeo sobre isso com o Alexandre Calari, em que ele me entrevistava sobre o meu processo de escrita, no vídeo de hoje eu vou ser mais direto e reto. Então vocês vão ver os primeiros arquivos que eu trabalhei, vamos passar pelos arquivos que eu mandei pro Guilherme Petreca desenhar, depois pelos primeiros esboços do Guilherme Petreca em cima do meu roteiro, até a finalização da página. Então é passo a passo. A criação no Word virando a arte final. Acho que esse é um programa que pode interessar tanto a quem tem interesse em fazer uma história em quadrinhos e está curioso a respeito do processo de criação de outros roteiristas, como a você que é leitor de quadrinhos e quer ficar por dentro de como é o processo de criação de uma história. E deixando bem claro antes de começar que eu nunca fiz curso de roteiro, não sou professor de roteiro, eu não tenho o intuito de mostrar para vocês como funciona essa indústria de produção. É como eu fiz, é o meu processo, tá? Baseado apenas na minha experiência de longa data como leitor de quadrinhos, espectador de filmes. Claro que eu já li também alguns livros a respeito, mas a ideia não é isso aqui ser uma aula, tá? A primeira coisa que eu fiz foi escolher o tema que eu queria trabalhar. Desde o início eu sabia que minha primeira história em quadrinhos profissional deveria ser dentro do gênero pós-apocalíptico, do qual eu sou muito fã. A quadrilogia Mad Max é a minha favorita. Mad Max Fury Road está entre os meus filmes favoritos da vida. Então eu sabia que eu queria muito trabalhar dentro desse cenário. Aí eu criei todo o mundo na minha cabeça. Eu sei que a minha história vai se passar anos à frente. Nós vamos ter monstros no planeta Terra. O mundo está destruído justamente por causa da chegada desses monstros. Então a primeira coisa que eu criei foi como isso aconteceu, como os monstros chegaram, como tudo foi pro saco, como tudo se complicou, como estava a tecnologia nesse futuro e como ela ficou depois que tudo veio a fim, como a sociedade começou a se comportar depois que o mundo ruiu. Eu criei o cenário. Depois disso, eu criei a coisa mais importante de uma história, que são os personagens. Sem bons personagens, não tem como você ter uma boa trama. E dá pra dizer que Ogiva tem 6 personagens mais importantes. Tem outros vários, mas 6 deles aparecem mais. 4 deles em particular são os que mais aparecem. Então foi também os que eu mais desenvolvi. E por desenvolver, eu digo que criei uma ficha no qual eu coloquei qualidades, defeitos, jeito de falar, os objetivos deles, o que eles estão fazendo na atual circunstância. E conforme eu desenvolvi os personagens, automaticamente ia vindo na minha cabeça cenas que eu queria que esses personagens vivessem. Depois o trabalho principal, na conclusão do roteiro, foi como unir essas cenas. Tem algumas cenas que precisam estar na história. Depois você costura essas cenas. Tinha cenas que eu queria escrever. Uma delas, por exemplo, é uma perseguição envolvendo carros e motos à la Mad Max. E queria que fosse uma cena grandiosa, como nunca vista em nenhuma outra história em quadrinhos. Uma cena de várias páginas de pura perseguição, com personagens muito legais envolvidos nela, porque exatamente o que torna a cena interessante é a preocupação do leitor pelo personagem que está dentro dela. Se o personagem não é legal, se dane se acontecer alguma coisa com ele durante a perseguição. Então, tendo o universo estabelecido, os personagens e as cenas-chave que eu queria que tudo acontecesse, e também, claro, todo o plot, o que moveria a trama, isso também já tinha na minha cabeça. O trabalho depois é colocar no Word tudo isso costurado numa história com começo, meio e fim que faça sentido. Algumas partes foi muito fácil de costurar. Usando a cena da perseguição como exemplo, o que vem antes dela e o que vem depois dela, eu tinha na minha cabeça já tranquilo. Algumas foi mais difícil,
teve noites aqui de eu sentar 5 noites seguidas e puta que pariu, a cena não sai, eu não consigo terminar isso, eu não consigo concluir essa ideia. E sei lá, eu tinha desde sempre uma coisa dentro de mim que falava assim, não, agora eu tô satisfeito com isso. Várias vezes eu escrevia, chegava a mandar pro Daniel e pro Alexandre pra eles lerem, mas eu já mandava com aquela sensação de não é o que eu quero. E da mesma forma eu conseguia sentir quando tava bom, quando tava do jeito que eu falava, é isso que eu quero que acontece. Acho que todo escritor se envolve nesse nível com sua própria história, né? A ponto de sentir de uma forma inexplicável quando tá verdadeiramente bom e quando não é aquilo que você quer. Depois disso eu tive um trabalho um pouco maior, que é conectar o roteiro inteiro. De que forma eu posso explicar isso? Nada pode ser jogado à toa na história. Coisas que acontecem no começo devem ter suas reverberações no final. Coisas que acontecem no final tem que espelhar o que tem lá no começo. Tudo tem que estar conectado. Nenhuma cena pode ser à toa. Se eu mostro 2 personagens tendo uma conversa numa cena específica, aquilo que eles conversaram depois tem que voltar na forma de algum aprendizado para os personagens, enfim, tudo tem que ser aproveitado. Eu queria que todas as cenas na história fossem cruciais para ela. As que não fossem, eu arrancava. Claro que todo esse processo eu não fiz sozinho. O Guilherme Petreca me ajudou muito dando suas ideias e seus pitacos, assim como o Daniel e o Alexandre, que são os editores da obra. O processo que eu estou trabalhando aqui com o Giva é muito parecido com o da Shonen Jump, né? Dos seus artistas com os editores da Jump, criando cada capítulo da história. Foi muito legal participar disso. Uma outra coisa importante foi a decupagem do ritmo da história. Sabe quando o pessoal fala, a fórmula Marvel, a fórmula Pixar, esses filmes, eles têm uma fórmula praticamente perfeita, né? Que você sabe exatamente onde colocar uma cena de ação, onde colocar um conflito emocional, onde fazer uma pausa dramática, onde tem o ápice da história. Você tem que encaixar as cenas com sabedoria, porque senão fica frenético demais ou parado demais. Eu não queria que minha história tivesse barrigas e nem que fosse só um monte de cena de ação atrás da outra, de modo que não houvesse um clímax. E, mano, isso é muito trabalhoso, dá um trabalho do caralho você pensar em tudo isso. Uma coisa que me ajudou bastante foi avaliar justamente os filmes da Pixar. Eu reassisti os meus favoritos e eu ia pausando cena por cena e anotando no caderno e decupando o filme. Porra, olha, teve uma cena de ação aqui e aqui, entre elas teve 4 cenas. Eu fui pegando o ritmo na prática, avaliando os filmes que eu mais gosto. E depois chegou o momento de colocar tudo no Word. Eu vou filmar pra vocês com o meu celular aqui, pra vocês verem em tempo real comigo como é que eu escrevi. Bom, o primeiro arquivo que eu criei foi colocando cena por cena da história. Deu um total de 42 cenas. Vocês podem ver aqui em cima pelo nome do arquivo que essa é a 3ª versão. Na verdade é a 4ª, porque a primeira que eu fiz eu desconsiderei completamente depois que eu passei pro Daniel, a Lê e o Guilherme lerem. Aí eu fiz uma mais organizada que eu chamei de primeira versão, a 2ª versão. Essa foi a versão final, digamos assim, né? Então eu escrevi aqui e justamente ia colocando até referências, né? Esse é um link clicável pro Petreca poder olhar e saber como desenhar, né? Então vamos mostrar aqui, por exemplo, essa cena aqui, ó. A3. Durante a noite, alguém puxa a mochila pra fora da tenda onde elas estão, a garota percebe... Tá vendo? Eu escrevi ela bem resumidamente. Ela avista o ladrão com a mochila longe, se adianta na estrada... Ó, é um resumo da cena. Isso daqui foi pra aprovar a história, pra fazer sentido. O pessoal ver, o pessoal que eu digo, o Alexandre, Daniel, o Guilherme... terem uma noção do todo da minha história e falar, não, beleza, começo, meio e fim, cena por cena, tudo muito legal, aprovado, vamos lá. Aí eu fui pro roteiro em si, que é esse daqui. Aí eu colocava a cena que fazia referência desse arquivo aqui, né? Então aqui era a cena 4. Logo aqui temos a cena 4, só que aí detalhada quadro por quadro. Eu escrevi quadro a quadro. Ó, entramos no ponto de vista da Pilar. Pilar é o nome da protagonista. Pode dar para ver parte do corpo dela. Naná. Enfim, nesse quadro vemos a Pilar mais ao longe. Aqui sou eu descrevendo para o Petreca o que eu quero naquele quadro. Em vermelho eu deixava o balão, o texto que teria no balão. E eu passava isso para o Guilherme Petreca fazer o layout da página. Aí, veja só.
o Guilherme me mandava o layout dessa forma, bem rabiscado mesmo. Tá vendo só? Olha lá, ó. Isso aqui, galera, é o layout. No Japão se chama de nome, é o name. Então, olha aqui, ó, o terceiro quadro, que eu coloquei um recordatório, ó. É cruel demais, isso aconteceu com o mundo, tananana. Se você vir aqui no layout, é cruel demais, tudo que aconteceu com o mundo, tal. No meu roteiro, esse recordatório estaria no terceiro balão. Mas o Guilherme, obviamente, ele ia montando da forma que ele julgava melhor. Então ele passou pro primeiro balão para que nós tivéssemos alguns quadros sem nada escrito. Ficou bem legal. É claro que o Guilherme Petreca não mandava logo de cara o que seria usado. Olha só aqui nessa pasta, vocês têm uma noção de quantas vezes, ó, revisados. Olha quantos eu revisei. De capítulo 1, teve o revisado 1, o revisado 2, aí ele acertou. Aí o capítulo 2, revisado 1, revisado 2. Enfim, todos foram muito revisados, até chegar ao aprovado, ao final. Então todos tiveram 3, 4 versões de layout, até chegarmos na versão finalizada. Essa que eu estou mostrando para vocês, inclusive, foi a versão finalizada. Depois, eu passava pro pessoal dar uma lida lá na sala. Pro Daniel, o Alexandre, o Rodrigo, que é outro editor que trabalha conosco. Até a Jéssica, que edita os vídeos e está editando esse vídeo aqui, chegou a ler. E eu incluía algumas anotações para eles entenderem o que está acontecendo, né? Depois disso daqui, eu dava o... Ô amor, dá um jeito na Felícia aí! Depois de tudo aprovado com o Guilherme, tava dada a largada para ele começar a fazer a arte final. Agora olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o layout, certo? Agora olha a página final desse layout. Mano, olha que foda. Ó, por exemplo, aqui você vê que temos a Pilar e um monstro ao fundo. Olha a finalização disso. Olha que demais. Tá vendo só? Isso daqui, o cena por cena, virou isso daqui, um quadro por quadro, que virou isso daqui, um layout rabiscadinho, que virou isso daqui, a página final. Deixa eu mostrar mais exemplos disso pra vocês. Mais um layout aqui, ainda dentro da quarta cena do gibi, a versão final da página. Porra! É foda, não é? Olha isso, gente! Olha os veículos que ele inseriu. Ó. Ó. Animal, né? Ó a outra, vamos pra próxima. Essa daqui, ó. Aqui começa uma briga entre dois personagens. Vamos pra página final, ó. Olha essa página finalizada. Vocês podem reparar que está sem os balões ainda. Porque o letreiramento é outro profissional que faz. No caso, é o Arion. Ó, essa página final aqui, ó, é referente a este layout aqui. E tudo isso tá descrito aqui no meu roteiro. Ó, a cena da luta. Ele se lança rapidamente pra cima dela, usando suas duas mãos para segurar o braço dela como uma arma, para impedir ela de atirar. Eu coloco até as onomatopeias, ó. O Abas joga a mochila com tudo pra cima da Pilar, fazendo-a se desequilibrar. Olha esse quadro aqui, quer ver, ó? O Abas jogando a mochila na Pilar. Enfim. E aí, então, precisa ter a inclusão dos balões. Eu faço, então, outro arquivo que vai pro Arion. Pro Arion só precisa ir os diálogos. Então eu pego aqui para ele, ó, página 31. Ó, tem um grok, aí eu explico. Essa é uma onomatopeia do monstro no primeiro quadro. Aí no segundo quadro tem um texto aqui e eu falo para ele, ó, esse é o balão de narrador no quadro 2. Aí página 31, onomatopeia do monstro, balão de narrador. Eu sempre mostro para ele o que é aquilo. Então, onomatopeia ao redor da mão no quadro 3. Colocar uma grande exclamação ao lado do Abas. Essa frase aqui, ó, seu filho da mãe. Balão da Pilar no último quadro. Eu falo que é da Pilar. Não é grito, mas é um bold italic. De modo que ele vai fazer um balãozinho normal, mas vai escrever em bold italic. Não vai ser aquele balão de grito, né? E aí eu vou descrevendo tudo isso pro Arion, que depois faz o letreiramento. Letreiramento esse que vocês já viram parte dele no brinde que nós incluímos de ogiva dentro do nosso quadrinho Olímpia. Aqui os balões
todos criados pelo Arion. E conforme eu vou passando essas informações pro Arion num outro arquivo de Word, eu vou também fazendo um copydesk, que nada mais é do que uma preparação de texto. Eu pego os diálogos que antes eu passei pro Petreca, lá no roteiro que incluía descrição do quadro mais diálogos, e eu aprimoro eles. Eu lendo hoje, depois de um tempo, eu falo, puta, esse diálogo ficaria melhor se fosse dessa forma. E eu vou melhorando um pouco o texto. Inclusive, aquele preview que nós enviamos no Olympia, que eu citei há pouco, eu já mudei os balões do preview também, já dei uma melhorada em toda aquela cena introdutória, né, que lá é o prólogo, melhorei bastante ele também. Eu vou trabalhando no texto. Depois de tudo isso, o Arion vai mandar pra gente um PDF com tudo letreirado, e aí vai ter uma revisão. A primeira etapa dessa revisão vai ser eu pegar qualquer erro de continuidade que possa existir nas páginas que o Guilherme Petreca desenhou. Ele tá me mandando uma página atrás da outra. Produção frenética lá do Guilherme. E obviamente vão passando errinhos de continuidade aqui e acolá. Só que para não tirar o ritmo de produção do desenhista, é bom arrumar tudo isso de uma vez só, lá no final. Então uma vez que tudo tiver desenhado e letreirado, eu vou fazendo essa revisão. Às vezes o próprio balão do Arion cai num lugar do quadro que tampa um erro de continuidade, por exemplo. Então é bobeira ficar revisando isso agora. Uma vez feito a revisão da arte, eu passo pro Petreca, ele vai acertando tudo. Depois disso, começa a revisão de texto. O Daniel vai ler, dessa vez não vai ser para dar pitaco na história, e sim para ver se tem erro de português, erro gramatical e ir melhorando o texto. Uma revisão comum que a gente faz em todos os quadrinhos que a gente lança, ó, todos esses aqui, que a gente lança com Pipoca e Nanquim. O Daniel vai revisar, o Alexandre vai revisar, o Rodrigo vai revisar, vai ter um revisor profissional também contratado só para ver o texto. E toda essa etapa de revisão será mostrada detalhadamente em um outro vídeo dessa playlist de ogiva, que vai ficar cada vez maior, cada vez mais cheia de conteúdo. Se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos e deixe seu like aqui. E conta aí embaixo, vocês estão ansiosos por ogiva? Galera, uma coisa eu posso dizer, eu fiz essa história dando tudo de mim. Madrugadas e madrugadas, acordado, varando noites, escrevendo isso no meu tempo livre, porque eu não posso escrever durante o expediente lá no trabalho, porque temos outros afazeres, outras tarefas para cumprir, e me dediquei ao máximo. E garanto que me diverti muito criando. E eu acho que esse é o ponto pro criador. Ele mesmo tem que se divertir com a sua própria história. Eu vira e mexe fico pensando, puta, será que tá bom? Será que tá legal? Aí, conforme o Guilherme vai mandando as páginas, eu vou relendo a história e eu vou gostando cada vez mais dela. Eu mesmo me divirto e me emociono lendo uma história que eu já conheço de cabo a rabo, que eu conheço que nem a palma da minha mão. E se eu me divirto com essa história, isso é um bom sinal, eu acho, sabe? Antes de mais nada, é bom o autor estar feliz com a sua obra, porque se o autor estiver feliz, é bem provável que a maioria dos leitores também vai ficar. E se eu dei tudo de mim, se eu busquei me divertir criando essa história, foi para que ela ganhasse o público da melhor maneira possível. Vocês, no final das contas, é que são o público-alvo, e não eu. Eu me divirto no processo, mas o que eu estou fazendo é tudo para agradar vocês. Eu quero que os leitores da minha história se divirtam, que sintam que valeu a pena atravessar as mais de 200 páginas dela. Sim, porque ficou uma história grande, é uma baita de uma graphic novel. Ai, não vejo a hora de chegar o dia do lançamento. Vamos que vamos, galera! Valeu, até mais. Tchau, tchau.